Prepare-se, porque o que vou revelar agora pode abalar profundamente tudo aquilo que pensa saber sobre o Sporting Clube de Portugal. Antes de mais, subscreva já o canal Zona Sporting, Rumores e Notícias, ative as notificações para não perder nada e partilhe a sua opinião nos comentários, porque esta é daquelas notícias que vão incendiar conversas nas bancadas, nos cafés e até pelos corredores de Alvalade. Hoje, vamos entrar juntos num território onde poucos têm coragem de entrar: os bastidores, as negociações secretas e a tensão invisível que está prestes a explodir. À primeira vista, o que temos pela frente é apenas o pontapé de saída da Liga Portugal 2025-26. Sexta-feira, 20h15, Estádio Municipal de Rio Maior, Casa Pia contra Sporting. O campeão entra em campo fora de portas, sob olhares atentos, mas carregando um peso silencioso que não aparece nos resumos televisivos. É uma estreia com baixas de peso, Nuno Santos e Daniel Bragança estão lesionados, Mateus Reis cumpre ainda 4 jogos de castigo, a ausência de Víctor Gyökeres, transferido para o Arsenal, continua a soar como uma ferida aberta. Do outro lado, um Casa Pia confiante, orientado por João Pereira, que promete ser protagonista mesmo diante do campeão. E não é conversa de lançamento. O Casa Pia terminou a última época num respeitável 9º lugar, ganhou solidez tática e parte para este jogo com a convicção de que pode surpreender. A história recente entre os dois clubes favorece claramente o Sporting. 32 vitórias em 42 encontros, 100% de triunfos na Primeira Liga, mas basta recordar o último jogo em Rio Maior, onde, apesar do 1-3 favorável aos Leões, houve momentos em que a partida pareceu fugir do controlo. É precisamente neste contexto que a pressão sobre Rui Borges aumenta. O treinador, herdeiro do título conquistado na época passada, sabe que, num clube como o Sporting, cada início é um teste de autoridade. Depois da derrota na Supertaça, frente ao Benfica, qualquer deslize nesta estreia pode alimentar dúvidas perigosas, tanto na imprensa como no balneário. E aqui está o detalhe que quase ninguém vê. Por trás da preparação para este jogo, trava-se outra batalha. Uma batalha que não se joga no relvado, mas em reuniões, chamadas internacionais e negociações longe das câmaras. Enquanto os adeptos aguardam um arranque convincente, a direção já se movimenta para corrigir um problema evidente: a necessidade de reforçar o ataque. E nos bastidores, um nome começou a ganhar força: Brian Rodrigues, internacional uruguaio do América do México. Um jogador veloz, explosivo, especialista no drible curto e com faro para os grandes jogos. Não é por acaso que o interesse surge agora, precisamente no momento em que o Sporting precisa de um novo rosto para liderar a linha ofensiva e devolver entusiasmo às bancadas. Esta primeira jornada, portanto, é muito mais do que um simples jogo. É o pano de fundo para uma possível reviravolta na narrativa leonina. Dentro das 4 linhas, Rui Borges quer provar que o campeão continua a mandar. Fora delas, a direção procura demonstrar que está pronta para agir antes que as lacunas se tornem problemas difíceis de resolver. E no futebol, a percepção conta tanto quanto o resultado. Vencer o Casa Pia pode aliviar a pressão, mas garantir um reforço de peso pode transformar por completo o ambiente para o resto da época. O que poucos percebem é que a noite de sexta-feira pode marcar não só o início da defesa do título, mas também o primeiro capítulo de uma história que, se tudo correr como planeado, poderá ter em Brian Rodrigues o seu protagonista. Antes de continuarmos, se és Sporting até ao fim, subscreve agora o canal Zona Sporting, Rumores e Notícias, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários. Porque o que vais ouvir agora é informação quente, rara e que pode mudar completamente a forma como vês o futuro imediato do nosso clube. Nos corredores de Alvalade há uma convicção: o plantel é forte, competitivo e capaz de lutar pelo bicampeonato. Mas há também um reconhecimento honesto. Sem Víctor Gyökeres, o ataque perdeu uma peça que não se substitui com facilidade. É aqui que entra Brian Rodrigues. E não se trata apenas de um nome lançado para entreter adeptos em agosto. Estamos a falar de negociações reais, com etapas concretas já cumpridas e um plano delineado para que o uruguaio vista a camisola verde e branca ainda nesta janela de transferências. O cenário é mais complexo do que parece. O América do México, clube atual de Rodrigues, não está disposto a libertar o jogador por qualquer valor. Durante semanas, recusou propostas de clubes brasileiros como Cruzeiro, Palmeiras, Vasco e Santos. Também ignorou ofertas milionárias vindas do Catar. Mas é precisamente essa resistência
que torna este caso tão interessante. O Sporting não pretende entrar numa guerra de leilão, mas sim apresentar algo diferente. Um empréstimo com opção de compra, estruturado de forma a proteger as finanças do clube e ao mesmo tempo seduzir o América com garantias de retorno. E por que razão é que Rodrigues olharia para o Sporting com prioridade? Há 3 motivos claros. Primeiro, a oportunidade de disputar competições europeias e manter-se no radar da seleção uruguaia. Segundo, a filosofia de jogo ofensivo e de aposta em extremos rápidos que Rui Borges mantém e que encaixa como uma luva no seu perfil. Terceiro, a possibilidade de integrar um projeto que combina ambição desportiva com estabilidade, algo raro no futebol. Fontes próximas do jogador garantem que este já deixou claro ao América que não pretende prolongar a sua estadia na Liga XMX. A sensação de ciclo encerrado é total. E, segundo apurarmos, já houve contactos indiretos com elementos do plantel leonino para conhecer melhor o ambiente do clube e da cidade. A ligação, portanto, já começou a ser construída. Mas a corrida não é exclusiva. Há clubes europeus atentos. O Villarreal sondou a situação. O emblema italiano da Série A também fez perguntas. No Brasil, os interessados monitorizam cada movimento. É aqui que o tempo se torna um fator crítico. Cada hora sem acordo é uma oportunidade para um outro clube entrar em cena. Por isso, a direção leonina acelera os contactos, tentando fechar o negócio antes que o primeiro grande jogo europeu da temporada aconteça e antes que o valor do jogador volte a disparar. O impacto potencial desta contratação é enorme, não apenas pelo talento do jogador, mas pela mensagem que transmitiria. O Sporting não está a reagir ao mercado, está a antecipar-se. Está a mostrar que reconhece as suas fragilidades e que age rapidamente para as colmatar. Para Rui Borges, receber Rodrigues significaria ter uma nova arma ofensiva, capaz de desbloquear jogos grandes e resolver partidas complicadas. E há um detalhe que não podemos ignorar. Se o Sporting escorregar nas primeiras jornadas, a pressão popular por um reforço de peso vai explodir. A chegada de Rodrigues poderia transformar desconfiança em esperança, crítica em aplauso. Seria um golpe psicológico, interno e externo. Por isso, esta história não é apenas sobre um jogador. É sobre estratégia, visão e a capacidade de executar um plano antes que seja tarde demais. Se o acordo for fechado, ficará claro que o Sporting aprendeu a jogar nos bastidores com a mesma intensidade com que joga no relvado. E quando, ou se, Brian Rodrigues pisar o relvado de Alvalade com a camisola verde e branca, todos vão se lembrar deste momento. O momento em que a informação saiu primeiro aqui, no Zona Sporting, rumores e notícias. Por isso, subscreve agora, ativa as notificações e comenta: Rodrigues é o nome certo para incendiar o ataque leonino ou o clube deve procurar outro perfil? O que aí vem pode ser histórico.